Oi, gente! Oi, queridos seguidores! Vamos ver se agora dá certo? Hoje a internet está travando muito, 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 muito. Vamos ver se agora vai? Prometem me ajudar? Ficarem comigo até o final? Né? Vamos ver se agora dá certo, porque vai ser uma live maravilhosa com o Dr. Rubens, que é o meu quiroprata, que eu faço questão que vocês conheçam. Eu vou chamar ele aqui, vamos ver se dá certo, tá bom? Então, me desculpem mais uma vez. Sejam bem-vindos aqui. Vamos ver se dá certo e vocês vão me orientando, né? Pronto, deu certo! Tudo bem? Tá me Deu. A ouvindo? gente não desiste nunca. Aqui é brasileiro, aqui é brasileiro. A gente tenta Olha, de a gente novo. vai tentar, não tem problema. Se falhar dessa vez agora, a gente pode marcar também um outro dia, né? Que eu sei também que você tem seus compromissos. Sem problema, mas eu acho que agora vai dar certo. Então sejam muito bem-vindos todos. Doutor Rubens, seja muito bem-vindo aqui na nossa maratona Obrigado. de lives, que eu Obrigado, fiz Pri. questão de convidar, porque depois que eu conheci a quiropraxia, né? Minha vida ela mudou muito. Então, todo esse alinhamento, né, de coluna e postural, eu lembro que eu cheguei travada lá no seu consultório, e como isso me faz bem, me fez bem, e eu vejo isso como uma parte integral ali, né, de uma melhor saúde, né, porque nós somos uns seres íntegros, então, gente, nutrição, tem a medicina, toda essa questão estrutural que você trabalha super bem, toda a questão da atividade física, então, o quiroprata é um profissional que pode ajudar muito aí, muitas questões de saúde, né? E por isso eu fiz questão que você viesse falar aqui sobre coluna, sobre quiropraxia, sobre inteligência inata, que você vai explicar pra gente, né? Então, só antes de você se apresentar e começar a explicar pra gente, eu só vou me apresentar rapidinho, porque tem muita gente nova aqui também. Então, eu sou Priscila, eu sou nutricionista esportiva funcional aqui em São Paulo. Sou cliente também do Dr. Rubens, né? E eu sou, ele sabe disso, eu sou apaixonada por corpo humano, por fisiologia, metabologia, sou muito curiosa, eu amo aprender. E eu quero plantar essa sementinha aí na cabeça de vocês. E eu aprendo muito com ele. E eu sei que muita coisa vocês também não sabem, tá? Então, por isso que eu fiz questão de chamá-lo. Doutor Rubens, seja mais uma vez bem-vindo, se apresente e Obrigado. pode falar. Agora o Instagram é seu. Vamos lá, você vai me guiando. Oi, Pri, bom dia, gente. Obrigado pela paciência. Meu nome é Rubens, eu sou quiropraxista, né? Sou bacharel em quiropraxia pela Universidade Anhembi Morumbi. Sou formado, tenho formação superior em terapia bioarticular, né? E atuo há 10 anos. Atuo há 10 anos em quiropraxia, graças a Deus. E eu estava falando, né, para Pri, né, que além da gratificação, né, por ajudar as pessoas, né, eu sou grato também pela quiropraxia me trazer, né, colocar pessoas tão bacanas, tão queridas como você na minha vida, né. Então eu queria reforçar isso, deixar gravado aqui. E é isso. Vamos lá. Legal, ótimo. E eu sei que você ama o que você faz, né? A gente sabe, a gente percebe. E isso pra gente, Rubens, o que é a quiropraxia? Quiropraxia, né? Eu vou voltar, até eu vou começar de novo, né? Citando essas frases que eu acho que são super assim, pertinentes, né? Ao tema, né? São frases de Hipócrates, né? Conhecido também como o pai da medicina, né? Onde ele cita que assim que o seu alimento seja o seu remédio e o seu Uhum, remédio seja o seu alimento, né? sim. E ele também cita outra frase muito importante, né? Ele era muito inteligente, ele era sábio, né? Ele citava, ele já na época, isso há muitos séculos atrás, né? Ele disse que na doença procure a causa na coluna, procure a causa na coluna primeiro, né? E eu estava citando também a frase de Thomas Edison, né? Lá em 1904, né? Isso ele já fez eu digo que foi uma previsão, né? Ele disse assim que o médico do futuro ele vai raramente ele vai prescrever medicamentos, né? Em vez disso, ele vai buscar inspirar pessoas, né? A praticar atividade física, a conhecer sobre a estrutura do corpo humano, a dieta,
né? E estudar essa causa, a causa e a prevenção de doenças, não só os sintomas, né? Então, voltando para a pergunta, né, o que é quiropraxia, né? Eu queria citar essas duas frases porque a gente vê que 100 anos depois, né, mais de um século depois, né, a gente tem essas duas profissões, né, que é a nutrição e a quiropraxia, né? Então, Verdade. né? Mas a quiropraxia, assim, definição da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, tá bem, assim, tá bom o áudio? Sim, tá Tá, ótimo. tá. A quiropraxia, então, pela Organização Mundial da Saúde, ela é uma profissão na área da saúde que se dedica eu prefiro dizer diagnóstico, mas eu prefiro dizer análise, o cuidado e a prevenção de alterações no sistema neuromusculoesquelético e Sim. os efeitos dessas alterações na saúde em geral, né? E então a gente tem um enfoque na subluxação. Subluxação eu vou dizer aqui no vídeo para ficar mais didático, como, né, desalinhamentos, né? Ah, tá. E então a gente cuida, né, a gente corrige ou reduz esses desalinhamentos através de terapias manuais, né? Que a gente chama de ajustes ou ajustamentos, né? Que são as manipulações articulares, né? Especialmente na coluna vertebral, né? Então, mas resumindo, né? Assim, Sim. essa foi a definição, né? Mas a quiropraxia, ela nada mais é que uma profissão, né? Ela procura baseada no fato de que a coluna no corpo humano, né, ele tem a capacidade de se autocurar, de se autorregular, né? E isso acontece por causa da inteligência inata, né? Por Ah, quê? Porque a inteligência inata ela é controlada pelo sistema nervoso. A quiropraxia, a gente vai explicando, né? A quiropraxia, ela atua, né, de uma forma não invasiva no sistema nervoso central e periférico. E aí, o sistema nervoso é que controla essa inteligência inata. essa inteligência inata que você falou. E o dia que eu fui no seu consultório, uma das primeiras vezes, você mostrou para mim, né, que a coluna, ela tem várias ramificações, é uma coisa muito doida, que a gente só vê isso em aula de anatomia, e que vai para o corpo inteiro. Vai para todo o corpo. Para todo o corpo. Então, a nossa coluna, que a gente não dá tanto valor assim, né? Eu acredito, ela é extremamente importante, não só estrutural, né? Obviamente, para a gente se manter firme, enfim, poder fazer nossas atividades, como ela tem conexão com todos os órgãos e tecidos e glândulas do nosso corpo. É Até a isso. pontinha do dedo. Olha, até a ponta do dedo. E bem Isso. bacana essa questão de você reforçar, né? A capacidade natural do nosso corpo em autocura. Então, você quer dizer pra gente que se a gente tem desalinhamentos na nossa coluna, Uhum. causado, enfim, por inúmeros fatores, que até quero que você fale quais são esses fatores maiores causas de desalinhamentos, eu posso ter problema, então, nessa capacidade natural de autocura? Pode sim, Pri. Eu tenho algumas imagens, né? Eu queria Uhum. mostrar aqui. Pode mostrar. Vamos ver se dá para pegar aqui. Eu estou usando a Pode câmera mostrar. frontal, né? Deixa eu só colocar aqui. Não tem problema. Ó. Não é muito legal, gente, esse assunto? Não é assim Dá para ver? fabuloso? Deixa eu ver, coloca um pouquinho mais pra direita. Isso, Sim. aí. Dá para ver? Dá. Dá para ver essa Põe um parte pouquinho mais pra baixo o celular. Só um pouquinho mais pra baixo. assim? Mais pra baixo, mais um pouco. Sim. Aí. Dá para ver o cérebro aqui? Dá. Ó. Então, gente, essa imagem, né? A gente tem um corpo humano, né? Aqui essa parte rosa, aqui é o cérebro. Aqui de rosa ainda é a medula, né? O sistema nervoso central. Uhum. Sistema nervoso central, né? E depois tem o periférico aqui. Tudo que parte da medula, né? De sistema nervoso, a gente chama de periférico. Ó, vocês podem ver que vão para os braços, vão para as pernas. Abaixa mais o celular. Abaixa mais o celular. Opa! Mais. Pegou? Mais um pouco. Aí, ó. Aí dá pra ver Aí. tudo. É que tá Olha cortada, só né? as ramificações, gente. Essas são as ramificações, né? Então, a gente está acostumado a ver, a associar, né, dor no braço com dor na coluna. Por quê? Porque os nervos, né, dos braços, elas partem da coluna. Mas o que a gente esquece, ou que a gente às vezes não sabe,
é que os órgãos também são nervados, ó. Você consegue ver aqui amarelinho, ó? Sim. Então os órgãos também são nervados pelos nervos que saem da coluna, né? Gente. Então é uma Então, curiosidade aí. então você tinha me dito até pessoas, mulheres que têm muitas cólicas menstruais, ou pessoas que têm muita enxaqueca, problemas no quadril. Muitas vezes a causa, né, ou uma das maiores causas, digamos, tá nesses desvios posturais. Sim. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre o... A gente vai dar uma revisada aqui no sistema nervoso, que eu acho que porque acho que a maioria, né, da gente, a gente vê, a gente procura no YouTube, ver no Instagram, hoje em dia, que está mais difundido, né, a gente vê mais os estalos, né, na coluna, que a gente chama de cavitação, a gente vê mais os estalos, vê a pessoa estalando no pescoço, estalando no lombar, isso até pode assustar no primeiro momento, e a gente vê muita explicação. A pessoa pega a coluna, falando em coluna, eu vou trazer nossa amiguinha aqui. Adoro essa coluna! Gente, olha a nossa coluna que fantástico. Mostra isso, que é muito legal. Aqui, ó. Dá pra ver? Aqui tem tá perfeito. Bacia aqui, o quadril. Bacia. E aqui essa parte aqui é a parte do crânio, né? Uma parte do crânio tá cortada. Tá? Então, Pri, a gente está acostumado a ver mais pessoas explicando sobre alguns explicam sobre filosofia, que eu acho muito bacana, que eu vou tentar falar mais sobre isso, né? Pode falar. Hoje, que aí entra nessa parte do sistema nervoso, mais, né? Que é a parte mais importante, eu acredito, da quiropraxia. E só que eles explicam muito sobre dor, né? E dor não tem como a gente não falar sobre dor, né? Só que é mais do que estrutural, mais do que uma maneira mecanicista, né? Se encaixa aqui, instala ali, tudo, né? Eu acho que é bacana a gente explicar, né? O porquê o porquê dessa importância com o sistema nervoso. Por que é importante, tão importante a coluna, já que todas as articulações, as outras articulações, do corpo, elas também estão ajustáveis. Né? Por que a coluna? Né? Tem gente que acho que vai estar se perguntando, mas não tem dor na coluna? Né? Por que tudo isso é importante para mim? Né? O que eu vou fazer com essa coisa, né? Com a quiropraxia? Né? E a gente pode explicar rapidamente aqui. Né? A gente pode começar, Pri? Tô sentado... Pode falar. Se eu tiver muito torto, é que eu tô sentado numa bola aqui, né? Bola de pilates aqui, a Suíça. Já sei. Então... Que é pra coluna. Ele manda a gente na bola de pilates de vez em quando para trabalhar. Vocês acreditam? Então, se eu ficar um pouquinho torto, é só falar, tá? Eu tô meio pulando às vezes ótimo. aqui. Pode falar. Tá. Então, eu deixei aqui mais ou menos anotado o que eu queria falar, né? Eu queria falar rapidamente sobre o sistema nervoso, né? O sistema nervoso, a gente não precisa se preocupar muito com o termo, tá, gente? É algo assim que às vezes, até para mim, eu tive que dar uma revisadinha, né, para poder explicar, né? São alguns termos que não são tão importantes assim, mas a gente vai chegar na parte mais importante. Mas o sistema nervoso, só para a gente lembrar como é que mais ou menos funciona, ela o cérebro, né, e a medula, elas nascem elas se desenvolvem junto com a coluna. A coluna se desenvolve junto com essas estruturas, né? E o sistema nervoso é a parte mais importante, a parte mais importante, inclusive a primeira parte a se desenvolver, né? Quando a gente está lá no ventrinho da nossa mãe, né? Tá. Né? Esse sistema é o primeiro a se desenvolver, né? E voltando lá para a inteligência, isso tudo acontece, gente, por causa da inteligência inata, tá? Nunca se esqueçam que a inteligência inata é que vai dizer como a célula tem que se dividir, como onde os olhinhos têm que nascer, os bracinhos têm que nascer, os dedos, os pezinhos, os órgãos, como eles têm que, como as células vão se diferenciar, né, para formar os órgãos, os tecidos dos órgãos. Então tudo isso acontece por causa da inteligência inata, né? Então, voltando, né, o sistema nervoso, ele começa lá no embrião, né, a placa neural, né? Então, a gente tem um negócio que chama um sulco neural, que é uma depressãozinha. Nesse sulco, ele vai se desdobrando e vai formando forma um tubo, né? E esse tubo... Que é o tubo neural, que a gente fala tanto. É o tubo neural. O tubo e dali neural... que a coluna aparece? Exatamente. É dali que a coluna aparece, Pri. A coluna aparece, ela se... Super importante! Sim. E esse tubo, ele se forma. Aí que
que a gente chegou na parte. O tubo, esse tubo neural, ele que se dá origem a cérebro, que é, né, parte, eu acredito que seja a parte mais importante do corpo humano, Sim. né? Dá origem à medula, dá origem ao encéfalo, né? Seja cérebro, cerebelo, e, enfim, tronco cerebral, encefálico, medula, meninges e a coluna. A coluna vertebral nasce junto com a partir desse tubo. Nasce junto. Então, são as estruturas mais importantes, né, do corpo. Resumindo, a medula, o cérebro, ele é a parte mais importante, medula é a continuação do cérebro e nascem as estruturas ósseas, os primeiros indícios de estrutura ósseas, né, a partir desse tubo, protegendo o sistema nervoso central, que é a caixa craniana e a coluna. Então, né, é bem importante essa parte que a gente vê. Super importante. Né, bem bacana. A gente sempre tá, aí assim como os atendimentos, né, a gente sempre é algo que eu não canso vamos dizer, você sempre explica pra gente, né? De achar isso incrível, né? Não. A gente atende, a gente, nossa, esse sistema nervoso, o que ele faz, né? Qual a importância, né? Como ele é importante, né? Então, aqui, voltando para a nossa coluninha. Adoro essa coluna. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o sistema, a gente já disse, a gente vai dizer outras vezes, que o sistema nervoso que controla ele que autorregula e controla todo o corpo. Ele que equilibra, ajudando com a ajuda da inteligência inata, né? A homeostase, né? O equilíbrio do corpo. Então, quando a gente vê a coluna, de frente ela é assim. Dá pra ver? Dá. Ela é assim. De lado, ela é assim. Né? Então tem uma curvatura natural, né? Isso, a curvatura. As curvaturas, né? Elas são formadas nos primeiros anos de vida, né? A gente nem pensa, a gente nem imagina como, né? Quando a gente começa a engatinhar, ó, a gente nasce a princípio assim, a gente desenvolve assim em posição fetal, por isso que chama posição fetal, né? A gente começa assim, ó, no ventre, a desenvolver no ventre da nossa mãe, né? A gente nasce assim, né? Deixa o bebezinho assim, e conforme a gente começa a mamar, a gente começa a formar a curvatura cervical. Então aí depois, quando a gente começa a curvatura ao longo dos anos de vida. Dos anos. Isso. Olha. E quando a gente é pequenininho, a gente tem menos problema na coluna, porque a gente, além da gente ter molinha, a gente é obrigado a fazer exercício, né? A gente está engatinhando, o engatinhar, ele aumenta, ele forma a curvatura lombar. Né? Por isso que eles dizem, tem muito exercício, seja de yoga, seja exercícios para coluna, que dependendo da condição, né, claro, a gente pede para a pessoa engatinhar, né, com as pernas estendidas, engatinhar, andar de 4 apoios para poder fortalecer e tal. Então é formado assim, né? A coluna, né, ela tem 24 vértebras, são 24 ossinhos, tá, né? Daqui até aqui embaixo. Não sei se tá aqui aqui embaixo, né? Chamado de vértebras, né? E entre essas vértebras nós temos 23 discos entre elas, né? Então aquelas famosas tipo esponjinhas que a gente vê nos exames, que o pessoal fala que ficam entre as vértebras para elas não poderem ficar uma com a outra, né? Que é osso com osso, e dá essa maleabilidade, né? Isso, e dá tanta essa maleabilidade, essa flexibilidade, né? Quanto ela serve como se fosse amortecedores. Eles absorvem impacto. E aí você vai falar um pouquinho sobre essa parte, você entende mais do que eu, essa parte de disco, né? Como ele é formado, a estrutura do disco. Aí depois você fala, né? Seria interessante se você comentar sobre os nutrientes, né? O que pode ajudar nessa... Sim, eu vou falar agora, né? rapidamente, só para depois você seguir, que é bem... Manda ver. Porque muitas pessoas falam para mim, olha, eu tenho, além de ter escoliose, enfim, tem alguns problemas, eu tenho ressecamento dos meus discos. Eu tenho uma desidratação de discos, né? Enfim,
dos discos, né? Que faz essa proteção, como o Dr. Rubens falou. E isso, gente, é muito comum. E, infelizmente, acaba acontecendo com mais frequência quando a gente vai envelhecendo, fazendo atividade física de alto impacto. E a nutrição também é super importante. Então, para a gente manter esses disquinhos, assim, né? Como ele falou, como se fossem umas esponjinhas para ajudar a preservar a natureza da nossa coluna, é importante que a gente beba muita água e que a gente nutra os glicosaminoglicanos, né? Então, esses glicoaminoglicanos, que são essas substâncias que fazem parte desse disquinho. Então não pode faltar silício, não pode faltar colágeno, não pode faltar água. Aí a gente mantém isso. Então mesmo que você tenha uma desidratação, gente, eu também tenho, tá? Já apareceu no meu exame, eu tenho uma desidratação. A gente precisa suplementar com alguns ativos para poder evitar que isso continue, que isso progrida. Um dos ativos é o colágeno tipo 2, que até o Van Gogh toma prescrito pelo veterinário, porque ele também tem artrite, artrose, então a gente trata. Então, isso também pode ser feito pelos animais, né? Então, uma das melhores fontes de silício na nossa dieta, gente, é aveia, chá de cavalinha, o centeio e algo que vai ficar só entre nós, a cerveja, tá? Mas aí é um silício de altíssima absorção, ninguém vai sair tomando cerveja, mas eu preciso falar para vocês que é um silício de alta absorção. Então, se tiver que tomar silício, a gente pode suplementar, caprichar em aveia, chá, ou, de repente, a cerveja sem álcool, né? Mas eu acho que tem outras opções para a gente trabalhar. Mas só para vocês saberem que tem muita coisa que o nutricionista pode fazer também para ajudar a evitar essa desidratação que o Dr. Rubens falou, né? Que é super importante, né? Vai lá, agora a bola é com você. Não, mas é verdade, Pri. Essa parte de... É importante, inclusive, a gente diz que o corpo, esse sistema nervoso, ele precisa estar livre, né? Porque ele ajuda, aí volta de novo para a importância dessa inteligência, né? O sistema nervoso, por que ele precisa estar livre também? Porque ele ajuda na recuperação. Então, muitas vezes, o problema acontece por falta de recuperação, né? Se a gente, às vezes, fizer um esforço muito grande durante o dia, a gente até, às vezes, consiga fazer. Mas da mesma forma que a gente faz o esforço maior durante o dia, a gente tem que descansar um pouco mais também. Então, a recuperação é muito importante. Só que a recuperação, ela também acontece, ela pode ser otimizada com esses nutrientes, né? Tem nutriente, né? O C2, né? Que você citou. A articulação, né? Vamos dar uma... Na coluna ou do joelho, né? Ele tem duas fases básicas, né? A limpeza e a regeneração, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente não dá tempo para o corpo se regenerar. Ele limpa a articulação, né? A articulação que foi os fragmentos, a articulação, a cartilagem lá, e ela não dá tempo para se regenerar. Então, o C2 ele faz exatamente isso, né? Então, é muito importante, né? A alimentação é muito importante, pessoal. Até aproveitando o gancho, né? O pessoal deve estar se perguntando o que causa o desalinhamento, né? Isso, eu quero saber também. Sim. O desalinhamento, eu vou dar assim, aquilo para que seja muito simples, gente. Tem várias causas, né? Mas ela pode ser classificada em 3. A gente chama dos 3 T's na quiropraxia, né? Clássica, né? O T de trauma, que pode ser não precisa ser um acidente de carro, pode ser um trauma repetitivo, uma queda, né? Um tropeço, a gente às vezes tropeça, né? Tropica assim e pode desalinhar a coluna. O segundo T de toxinas, né? Você sabe mais do que eu, né? Vocês sabem mais do que eu, né? O pessoal sabe mais alimentação, né? Toxinas. E você pode falar um pouquinho mais sobre isso também, se der tempo, né? E T de trauma. Desculpa, T de pensamento, que é thoughts em inglês. Então, pensamento também, pessoa que é um pouco mais inibida, que às vezes fica com o corpo um pouquinho mais encurvado, assim, também pode desalinhar por mudança justamente dessas curvaturas da coluna. Olha que interessante. E a própria atividade física, né, doutor Rui? Uma atividade física mal orientada, mal feita, também pode levar a desalinhamento, né? O excesso.
Com certeza. E, Pri, tem uma coisa bacana aqui que até foi um tema de uma live que eu estava assistindo esses dias, né? Fala sobre musculatura, músculos profundos e metabolismo, né? O que acontece? É uma curiosidade, né? A coluna, a gente nem... Também é outra coisa que a gente nunca não para pensar, né? A coluna, ela tem 200 músculos para suportá-la. 200 músculos para suportar só a coluna. Tem 200 músculos, né? Entre eles músculos profundos e superficiais. Tem 650, mais ou menos, de músculos no corpo todo. É muito músculo, né? Muito! A coluna, esse tem os músculos, a gente chama de músculos profundos. Né? Esses músculos profundos são os músculos que seguram a coluna na posição. São músculos que seguram as vértebras na posição para não desalinhar. Para não desalinhar. Sim, e esses músculos, eles são importantíssimos. Por quê? Porque quando a gente não tem suporte, né, muscular, fortalecimento, a gente, em vez de usar esses músculos profundos, a gente começa a usar o superficial. O superficial, vamos supor, aqui na coluna, profundos, no total a gente tem uns 200, né? Superficiais, a gente tem nessa região aqui torácica uns 5, mais ou menos. Ou seja, a gente deixa de usar essa musculatura profunda, que são muitos músculos, e passa a usar 1% da musculatura, né, para poder segurar. E esse músculo superficial, ele cansa e começa a doer. Então, muitas vezes, a dor muscular é por falta de fortalecimento do músculo profundo. E sobre o metabolismo, né, que eu achei super interessante, tem até você dá um Google, né, é interessante que a musculatura profunda, ela fortalecendo ela aumenta o metabolismo basal. Ela consegue aumentar a musculatura profunda. Então, eu mesmo, outro dia, eu fui fazer um exercício para a musculatura profunda e comecei a suar em poucos minutos. Então, é interessante. Então, o exercício físico é muito importante, né? Hoje eu considero eu falo com convicção, né? Tem quiropraxista aqui que a gente chama de straight, fala, ó, só ajustar e tudo, né? E realmente a gente ajusta, às vezes a pessoa fica bem, assim, de dor, mas é mais do que isso, né? A musculatura, eu acredito que a fortalecimento é um dos pilares para poder manter a coluna alinhada, né? Eu fico feliz quando a pessoa chega depois de um tempo, né? E fala, nossa, passei esses 2 meses sem dor, né? Do que vir toda semana, e mesmo sem dor, né? Vir toda semana e vir desalinhada, né? Então, eu gosto de ter esse retorno, né? Esse feedback positivo, né? E isso se dá muito, muito, muito pelo exercício físico. É muito importante mesmo. E você sempre fala, super importante fazer atividade física, e respondem também melhores as pessoas que fazem atividade física. Sim. Você consegue fazer a manutenção desse ajuste por mais tempo, né? Você tinha me dito isso. Consegue fazer. E eu vou... Só uma observação, gente. A gente às vezes pensa, né? Pô, é difícil fazer exercício com dor. Realmente, às vezes é difícil. Mesmo... digo que, às vezes, mesmo fazendo a melhor atividade física, às vezes pilates, às vezes algum exercício, fisioterapia, às vezes dói a coluna, né? E às vezes isso é um sinal de que precisa ajustar. O encaixe precisa ser feito, só a gente às vezes não vai conseguir realizar aquele movimento. A articulação ela vai estar travada, né? Então é interessante fazer o ajuste, né? Para dar mobilidade correta para a articulação, ela ficar na angulação certa sem impactar. E o exercício é um pouco difícil para quem nunca praticou, né? Mas eu digo que é um dos segredos, né? Porque posso dizer que para quem nunca praticou, né? Às vezes, para poder dar um suporte para a coluna, né? Um fortalecimento bacana para a coluna, ela leva uns 2 anos, 3... parece muito, né? A gente fala, é muito. E é um tempo, né? Às vezes, nesse tempo, nesses 2 anos, a gente às vezes sofre tem a crise. A gente pode ter crise, umas crises nesse tempo, né? Mas é importante não desistir. Por quê? Porque o músculo, vou imaginar que a gente nunca praticou exercício. Então, eu mesmo, eu tive um problema eu conheci a quiropraxia, né? Porque eu tive um problema de dor de cabeça por conta de um problema cervical e torácico, né? Então, minha musculatura, por mais que eu praticasse alguma atividade e tal, eu não nasci preparado com essa estrutura, com o músculo preparado para segurar perfeito. Tem gente que às vezes fica a vida toda sem dor, né? Não quer dizer que ela não vai ter desalinhamento, mas ela não tem dor, né?
porque o músculo consegue segurar. Então, eu não nasci. Tem muita gente que não nasceu com essa musculatura preparada, né? Então, 2 anos, se Uhum. for pensar, né? 2 anos para quem não nasceu com essa musculatura muito preparada, não é muito tempo. Então, acho que vale a pena, porque tem gente que às vezes começou com 1, 2 anos, alguma crise ou outra, mas continuou continuou praticando atividade física e tá hoje 5 anos sem dor nenhuma, né? Sem dor nenhuma, sem crise. Então vale a pena persistir, né? No exercício Sim. físico. Então é só Não, uma reforço aí bacana. da E importância. eu li que dor nas costas é uma das causas de maior afastamento do trabalho, né? Assim, tem muita gente com dor nas costas. Dor nas costas também tem ligação, então, com desvios posturais, esses desvios aí da coluna? Dor nas, sim, sim, tem sim. A dor nas costas, a dor, né? Foi até ser bom você ter perguntado, que eu até estava me esquecendo de contar uma das coisas mais importantes, né? Que a dor, a gente pensar, a dor é ruim, né? Não é muito agradável, né? Mas não é para ser. A dor, ela é um sinal positivo do corpo de que alguma coisa está errada. Não, o que acontece muitas vezes, né? O, a gente ignora, a gente toma remédio. Às vezes, no primeiro momento, né? Quando a gente está muito mal, às vezes o remédio ajuda. É para isso que ele serve, né? A medicação, a alopatia serve para isso, né? Em Uhum. relação à dor. Ela ajuda no primeiro momento a gente a aguentar aquela dor, suportar aquela dor e tal. Só que a gente muitas vezes ignora essa dor e a dor acaba passando. A gente tem uma crisezinha, vamos supor, um torcicolo ou uma contratura muscular e ela passa, né? Só que o desalinhamento continua ali. Então, a dor, o corpo desalinha, ele começa a avisar, né? E tem uma hora que ela passa, ele se adapta, né? Isso não quer dizer que o desalinhamento não continua ali. Então, ela é um sinal bom do corpo, Um bom, né? na verdade, para a gente buscar ajuda, identificar a causa, né? E o Uhum. nosso corpo, ele é aquilo que você falou, ele é uma máquina, né? Enfim, perfeita, né? Então ele avisa a gente qualquer tipo de dor, olha, tem alguma coisa errada, vamos buscar ajuda, né? E Exato. obviamente, principalmente se for a dor crônica, ninguém vai ficar tratando dor crônica com medicação, né? Porque alguma coisa tá errada. A gente faz isso geralmente Uhum. agudamente. Então, o Isso. quiropraxista, ele pode fazer uma análise, pode ajudar a ver onde é que está, né, enfim, o problema, e pode fazer essa correção aí numa sessão, duas, enfim. O quiropraxia, a quiropraxia, né, tem muitas variáveis na quiropraxia, tem várias linhas, né, na quiropraxia, a gente tem mais de 100 modalidades, né, de técnicas, né, mas o quiropraxista, o que ele faz? Ele analisa, aquele profissional, né, que ele Uhum. analisa o desalinhamento, ele encontra através de testes clínicos, testes específicos da quiropraxia, neurológicos, né, ele encontra aquele desalinhamento, descobre que aquele desalinhamento realmente é para ajustar, porque também existe o desalinhamento que ele é compensatório ou ele é um desalinhamento que o corpo não quer ajustar, então isso é importante, né? O corpo se adaptou e às vezes a gente manipula aquilo e às vezes o corpo não precisa, o corpo é uma adaptação boa e o corpo às vezes passa a se descompensar. Então a gente encontra aquele desalinhamento, confirma, ajusta, a gente corrige aquilo e o corpo se cura. Ele volta, a informação volta a passar. Da informação aqui, ó, ela é processada aqui na usina no cérebro, ela desce pela medula espinal, né, e sai pelos nervos. Inervam os órgãos, a pele, todas essas coisas, né? Uma coisa interessante, Pri, que eu gosto de contar relato e umas coisas assim, interessantes de pesquisa e tal, né? Que eu acho que você gosta bastante, você é muito assim, curiosa, né? Você muito pesquisa demais, que eu acompanho você. Se a gente cortar, né, o nervo, só uma curiosidade, tá? Se a gente cortar o nervo, na raiz do nervo, né, fizer um corte transversal assim na raiz, 10% só dessas fibras vão para os órgãos, quer dizer, elas vão elas causam dor, elas sentem dor. Ou seja, tem fibras que sentem dor, né? 90% que vão para os músculos, vão para a pele, e 10%. Então, se
esse nervo, ele inervado, a pele, ele vai sentir dor. Ele pode sentir dor, pode sentir queimação, pode sentir formigamento, pode sentir fraqueza, porque ele vai para o músculo. Só que se alguns ramos, né, dessas fibras irem para os órgãos, irem para o coração, irem para o sistema digestivo, digestório, né, e para o útero da mulher, né, para os órgãos sexuais, né, eu não sou o único quiropraxista, né, o profissional, né, as pessoas às vezes vêm com uma dor, com vários sintomas, uma miríade de sintomas, não só pescoço ou lombar, e problemas digestórios, asma, dor de cabeça, respiração curta, problemas de disfunções sexuais, né? E às vezes melhora. A gente não trata. Tem uma máxima na quiropraxia que o Cosma máximo, né? Que a gente diz que o corpo a quiropraxia não cura nada. Não cura, ela não cura nada. E nem, às vezes nem trata, né? Para ser um pouco mais radical, a gente nem trata nada. O corpo que cura. Através do quê? Da inteligência inata, do sistema nervoso. Né? A gente tira a interferência, né? A interferência da coluna e passa a funcionar bem. É isso que a gente faz. E aí tem essa autocura. Tem essa autorregulagem, essa autocura. Gente, isso é fantástico. Vamos supor, né? Dá um exemplo aqui prático, tá? Vou imaginar a coluna tá de frente aqui, né? Dá pra ver aqui a cervical? Tá. Vamos supor, né, que a pessoa venha com dor no ombro, né? Então, às vezes ela sofreu uma lesão estrutural, às vezes ela fez um movimento que às vezes impactou ali. E às vezes até por alterações congênitas no formato do osso, né? Que às vezes facilitou a lesão. Mas por quê? Muitas pessoas começam a ter dor do nada. Praticou 20 anos de atividade física e manteve as condições, né? A dieta, a alimentação, a estrutura boa, né? Fortaleceu da melhor maneira e começa a sentir dor do nada, né? Uma das explicações é por quê? Porque com o tempo, né, quando a gente é pequenininho, a gente é jovem, a coluna tem espaço. Ela tem um espaço entre os ossos, entre as vértebras, que é o espaço que a gente precisa ter para o nervo ficar livre, para o nervo fazer essa autorregulação e recuperação do corpo. Então, conforme a gente vai envelhecendo, né? Por mais de um fator, né? Entram aqueles 3 T's, né? A gente sofre desalinhamentos. Esse desalinhamento ele facilita a aproximação da vértebra. Né? Aproximando a vértebra, o nervo que sai entre elas, né? Entre essas 2 vértebras, esse nervo que inerva o ombro, né? E ele passa a enviar informação com déficit de informação e de recuperação para o ombro, né? Ou mais do que isso, não só a recuperação celular, mas também o próprio movimento, né? Tem nervos que, como eu disse, a parte motora, né? Ela inerva alguns músculos, tem nervos que inervam o grupo muscular do ombro, que é como chama? Manguito rotador. Manguito rotador, isso, manguito rotador. Obrigado. Manguito rotador, né? Você até teve uma lesão no ombro, né? Eu acho que né? E a gente falou, né, na sessão que eu não vou tratar, às vezes até algo para fisioterapia, para repouso, né? E tal. Mas a quiropraxia, ela pode ajudar no sentido de, ou dar auxiliar, né? No sentido de liberar esses nervos que vão para todo esse grupo muscular, né? E fazer esse grupo muscular trabalhar do jeito que deveria. Se você tiver um desequilíbrio do manguito rotador, se alguns músculos trabalharem mais que outros, vai provocar lesão. Porque por mais que fortaleça da melhor maneira, do jeito certo, os músculos fazer rotação, não sei o que, do maior, menor, ele não vai receber a informação necessária desse nervo por conta desse espaço diminuído e vai trabalhar mal. E ele não vai continuar ali. É muito legal. Então, você orienta que até a gente pode trabalhar com a quiropraxia sem ter dor,
né? Pra gente, enfim, se conhecer melhor e melhorar toda essa função aí. Para as pessoas que fazem atividade física, para as pessoas que trabalham também muito com os braços, por exemplo, cabeleireiros, né? Pessoas que ficam muito tempo de pé. Pessoas, por exemplo, Sim, dentistas, né? Manicures, ficam muito tempo assim, às vezes curvado. São profissões que se beneficiariam bastante. Todo mundo, na verdade, né? Mas tem sim, sim. profissões que eu acredito que, assim, é fundamental, né? Dentista também, trabalhando Tá. na Não, postura fantástico, tá. muito tempo. Não, bacanérrimo isso que você falou. E Rubens, fala pra gente por que essas articulações elas estalam? Você falou que chama cavita, né? Elas cavitam. O que Sim, é que muito é isso? simples. É muito simples, né? Tem toda uma parte celular, uma parte de renovação celular e tal. Só que, resumindo, né? Ó, não sei se você consegue, se dá para ver aqui tipo, mais pertinho. Você Uhum, está com a contraluz. Ó, aqui do lado, a gente está virado para lá, certo? Vou mostrar essa tá. articulação aqui embaixo, aqui é maior, né? Dá para ver melhor. Tá, dá pra ver, Né? tá ótimo. Consegue ver aqui que tem ó, um movimento aqui ó, da vértebra? Sim, Então, aqui ó, tem uma articulação aqui, um osso aqui embaixo, aqui em cima, né? Ele se articula nesse movimento, ó, entre eles, sim. né? Tem a união aqui. Então, essa articulação, né? Ela tem uma cápsula. Ela tem uma cápsula, né? Que envolve essa articulação, né? Quando a gente ajusta, há uma separação. Por isso que muita gente com artrose sente alívio, porque a gente alinhar, Alivia, a alivia a gente, dor. a gente separa, a gente faz esse, é um vácuo. Separa Ah, a gente ajusta e separa a articulação fazendo esse vácuo, né? E ainda então o dizem mais, estalo, né? tá, o estalo também é um vácuo, mas tem um gás ali também, né? Isso. Tem um líquido, né, que a gente chama de líquido sinovial, né, que é um líquido tem consistência de uma clara de ovo, né? Ele é Ah, sim. produzido por essa cápsula, pela membrana mais interna, que a gente chama de membrana sinovial, Sim. né? E essa membrana, foi bom você ter comentado, porque essa membrana é importante o movimento da articulação, porque essas membranas, elas são estimuladas a produzir esse líquido que lubrifica, né? E ajuda a deslizar com o movimento, através do movimento. Né? Então, esse líquido, ele produz esse líquido, essa cápsula, ela é preenchida por esse líquido sinovial, né? E quando a gente faz uma separação, né? É exercida uma pressão muito negativa lá dentro, né? O pessoal de física deve entender mais nessa parte. E essa pressão negativa é que forma essa bolha de gás. É como se fosse um êmbolo, né? A gente puxa e forma um espaço lá do nada. E é um barulho que às vezes é alto, né? É alto, às vezes ela Se for assusta um falar, meu pouquinho, Deus, o que foi mas meu? Entendi. Mas é só assim, isso. nem toda manipulação tem um estalo, né? Mas a maioria das vezes É. acredito que tenha. Tem, a maioria tem, né? A gente fica, até como a gente às vezes ajusta e a pessoa fala, nossa, não instalou. Até mesmo aqueles que não gostavam, mas é engraçado. Às vezes até aqueles que não gostavam do ajuste no início, tinha medo e tal, eles acabam esperando o ajuste. E quando não instala, né? Eles não cavita, eles falam, ah, não cavitou, não foi, tenta de novo, tenta de novo. E a gente, não, foi. É verdade. E eu era uma dessas. Eu não gostava, não, gente. Eu tinha uma aflição. Quando mexesse no meu pescoço, eu falava, ai, não. E o doutor Rubens, eu deixo, vai que vai. Então, assim, o que você vê na sua prática clínica de mais, assim, bacana em relação ao tratamento da quiropraxia, de problemas de saúde? Eu acredito que seja enxaqueca, Ó, né? Dores na coluna. O que o mais? mais básico é dor. Apesar da dor não aparecer, demorar para aparecer, né? O corpo ele a gente começa a começa a buscar a quiropraxia, conhece a quiropraxia através da dor. Né? Então dor de cabeça, dor no ATM ombro, também. tornozelo. Pessoas que têm bruxismo, ATM. ATM é interessante, a gente ajusta, né? Eu particularmente eu gosto de dar uma ênfase para cervical, né? Mas a ATM a gente tem ajuste, né? Se necessário a gente faz alguns ajustes na ATM. É importante sempre lembrar esse trabalho multidisciplinar, porque tanto com nutrição, com Odonto. trabalho odonto, porque já fala, a própria ortodontia, né? Para ele ortodôntico, né? Às vezes a gente ajusta, a pessoa, o cliente, às vezes ele tá bem de coluna, sem dores, passa a usar um aparelho para os dentes, altera a coluna e a gente às vezes sente uma dorzinha na coluna e a gente ajusta para poder adaptar. Então tem uma ligação muito grande nessa região
da boca, né, dos dentes, né? Tem outra curiosidade, né, que eu lembrei agora, né? Tem uma clínica de quiropraxia muito famosa lá na Coreia do Sul, que essa clínica ela é de quiropraxia, né? Ela dá uma ênfase na parte de ATM, né? Tem pessoas que às vezes chegam assim, ó, com distonia braba, assim, ó. Bem torta, Nossa! assim. E às vezes anos, às vezes já tentou ajustar, já voltou, ou melhorou, não melhorou quase nada, né? Ajustar mesmo a coluna. E aí o que eles fazem? Eles fazem uma análise da ATM, dão uma plaquinha temporária, na hora mesmo, pede para a pessoa ficar 30 minutos ou uma hora com a plaquinha lá na espera, e a pessoa já volta, já Meu melhora na hora, Deus! na hora. Então, né, a ATM, ela tem uma relação muito interessante com a C2, que é a Tá. vértebra, a segunda, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Bem aqui em cima, né? Essa é a Tá. segunda vértebra, né? Então, ela pode, a C2, ela pode afetar a TM e a TM pode afetar a C2 na coluna, que afeta a C1 e assim por diante, porque a C1 é como se fosse a vértebra mãe, né? Gente, é a vértebra Mãe. atípica, é uma vértebra diferente das outras aqui, e ela pode, tudo passa nessa porção, né? Outra curiosidade é que aqui, ó, nessa região, ela tem, da medula, a primeira porção, tem mais de 1 ou 2 milhões de células nervosas, de neurônios, a mais do que aqui embaixo. Então, essa região é Meu importantíssima, né? Deus! Como super importante. Isso é fantástico. Então, você já falou que, nossa, nosso tempo, a gente tem 10 minutos só. Vamos ver se a gente consegue Nossa, é dar rápido mesmo, caprichar. hein? Passa muito rápido. Então, é super importante a gente manter a nossa coluna em dia por conta dessa capacidade natural de autocura, como você falou, nossa inteligência inata, que pessoas que fazem atividade física podem se beneficiar muito e quem não faz tem que fazer atividade física, né? E, obviamente, vai Tem que melhorar fazer. ainda com o tratamento de dores, tem que fazer com a quiropraxia, a importância da nutrição aí para a gente manter a saúde articular, óbvio, dos ossos também, mas articular, que é super importante, da hidratação, do colágeno tipo 2, de tudo que a gente precisa, você falou. E eu queria que você falasse, todo mundo pode fazer a quiropraxia? Quais são as contraindicações? Todo mundo pode, eu até brinco, né? Costumo brincar aqui que é só ter cérebro e ter coluna, que pode fazer Tá. quiropraxia. É... é só ter coluna e cérebro. Mas pode fazer, a gente tem contraindicações relativas, que são aquelas contraindicações que a gente pode ajustar, tem técnicas para isso, né? Mas são contraindicações que a gente... osteoporose, condições, alterações congênitas, né? Às vezes alguma alteração congênita, artrite reumatoide ou artrite reumática, né? São contraindicações relativas, mas que eu atendo muitas pessoas com osteoporose, eu atendo inclusive médicos que gostam da quiropraxia e têm osteoporose e fazem e ajustam e sabem dessa, né, eles sabem de toda essa relação do sistema nervoso, às vezes vai Sabe sem da dor. importância, né? Sabe da importância, às vezes a pessoa vai sem dor, mas e com osteoporose e vai ajustar para manter esse sistema funcionando bem. Tá. Tem contraindicações absolutas, que são contraindicações que realmente são poucas, né? Uma que eu posso dizer é uma osteogênese imperfeita, que é um nome esquisito, mas é uma alteração congênita, onde a pessoa se desenvolve, os ossos desenvolvem diferente, né? A própria anatomia dos ossos, das articulações, eles não se desenvolvem por completo. Então, essas daí a gente costuma... Mas, assim, no geral, são muito... A maioria dá para ajustar tranquilo. A gente só muda a técnica, né? E o cuidado, Eu já né? vi adolescentes, crianças com desvios posturais, idosos, quer dizer, né? Então, com escoliose ou não, qualquer desvio postural... Sim, desde a criança até o mais velhinho. Muito legal. Particularmente, eu prefiro, né? Eu prefiro a partir dos 3 anos. Os quiropraxistas têm, eu fiz alguns cursos de pediátrica, tudo, de umas questões da formação do osso, está formando, né, os ossos, está desenvolvendo. Eu prefiro a partir dos 3 por enquanto, né? Apesar de ter um conhecimento nisso, mas a quiropraxia, desde
pós-parto, né? Nos Estados Unidos é mais comum isso, mas no Brasil, aos poucos, a pessoa nasce, o bebê nasce e a pessoa ele já recebe o ajuste, né? Mas desde bebezinho já pode ajustar sim, tá? Eu já ajustei. Muito legal. A experiência é uma experiência mais nova, né, de ajuste, foi ajustando um bebezinho de 6 meses. Nossa, 6 meses de idade. que bonitinho. Até gestante, Rubens, gestante que tem muita dor nas costas, pode fazer quiropraxia? Gestante com certeza pode. Com certeza pode. Não sabia. A gente tem aquela coisa, muitas vezes a gestante orientada falou, não, é normal tomar um remédio. Só que a gestante, ela já é orientada a não tomar muito remédio, né? Sim. E ela já é limitada a medicamento, né? E às vezes ela está sofrendo com dor. Então, quando a gente... quando ela... Outra curiosidade, tá? Que você já sabe. Pode falar. Pode também acrescentar aí. Quando a mulher ela tá gestante, né? Ela engravida, há um hormônio que chama de relaxina, né? Esse hormônio ele relaxa os ligamentos, há uma lacidão ligamentar, eles ficam mais frouxos. Isso, né, é para acomodar o bebê na barriga, né? E para preparar o corpo da mulher para o parto, né? E só que essa lacidão, essa frouxidão ligamentar, ela pode deixar a articulação muito solta e isso pode causar desalinhamentos. E o corpo não tem... O ligamento ele é uma das estruturas junto com o músculo que estabilizam a coluna. Então, na quiropraxia a gente pode tanto controlar, pelo menos dar um pouquinho de qualidade de vida para a futura mãe, né? Como preparar o corpo para o parto. Tem relato de caso de pessoas, né, que conseguem até reposicionar o bebê através de ajustes. Alguns ajustes técnica Webster, né, que eu não aplico, mas a técnica Webster é mais específica para gestantes, que literalmente você, através de movimentos sutis, né, na região do ventre e tal, consegue reposicionar. A Kim Kardashian, né, ela fez um tratamento de quiropraxia para tentar reposicionar, na tentativa de posicionar o bebê para o parto, para nascer na posição correta. Gente, eu sempre aprendendo com você, Rubens, eu não sabia disso. E aí eu quero que você reforce aqui pra gente algo que eu sei que é super importante. Vocês já entenderam todos, né, assim, uma parte, né, só, porque vocês viram que é o mundo dos benefícios aí da gente ter a nossa coluna boa, íntegra, da gente cuidar da nossa coluna, de ter o quiropraxista aí como um amigo, né, pra gente poder ficar bem. Agora, é importante, sem dúvida, o profissional que a gente escolhe. Então, isso que eu queria falar pra você. Uma pessoa que tá vendo a gente em outro país, de outro estado, não pode ir lá no seu consultório aqui em São Paulo. Como que a pessoa pode escolher um quiropraxista? Como que a gente vê se essa pessoa é formada em quiropraxia? E não qualquer pessoa que fala, vem aqui que eu vou dar uma arrumada na sua coluna, que eu sou bom nisso. Uma boa pergunta. Eu até esquecendo, né, de comentar isso. É importante que hoje em dia a gente, como a quiropraxia é uma profissão que nós temos até um projeto de lei, né, no Congresso Nacional, só que a gente sabe que demora, as coisas lá demoram demais. Demora demais, já está lá, desde que eu me formei, me graduei, está lá rodando lá, né, engaveta, isso aqui. Mas a quiropraxia, ela tá tramitando lá, né, para a gente ver se regulamenta. Mas a quiropraxia já tem uma associação que a gente chama de Associação Brasileira de Quiropraxia, né? Essa associação é responsável pela quiropraxia no Brasil. Ela é vinculada com a Federação Mundial de Quiropraxia, né? Isso também dá um suporte para os cursos, né? Nós temos 3 cursos no Brasil, né? Uma em São Paulo, onde eu me formei e graduei, lá no Rio Grande do Sul, né? Na Universidade de Fevale, em Novo Hamburgo. E uma nova aqui há 2 anos, né? Eu abri em 2008, lá em Brasília, na Universidade Católica, né? Então, temos as 3 faculdades e o currículo, né? Né? A grade curricular vem tudo de lá de fora, né? Modelos, materiais, vem tudo lá de fora, né? E a Associação Brasileira, junto com a Federação, ela é associada à OMS, é conhecida pelo MEC também, né? E essa Associação Brasileira, a gente pode encontrar os quiropraxistas graduados, né? Eu tô lá como
quiropraxista, você pode ir lá, tem por regiões, você pode encontrar por cidade, regiões, estados, cidades, né? Mas às vezes a pessoa não está lá, né? Mas você tem como saber se você encontrar de repente o quiropraxista no seu bairro, né? E você não tem certeza, quer tirar a dúvida se ele é ou não, às vezes ele não esteja lá, você pode ligar para lá, entrar em contato, que eles têm todos na base de dados todos os quiropraxistas graduados da faculdade. Então, é a forma, acho que mais Segura. né? Segura de encontrar o quiropraxista, né? Como lá no regulamentado, então tem profissionais profissionais, né, que fazem um trabalho bacana, que trabalham há anos, né, que às vezes não tem formação formal, mas para dar menos chance de causar algum problema, menos risco, eu achei interessante você ter um profissional graduado, né, formado em quiropraxia. Que Sim, só de exato. estágio, na faculdade, são 1000 horas de estágio, então é bastante coisa para poder... São 1000 horas, né? Bastante. E eu queria muito fechar essa live, Rubens, perguntando para você, se pudesse passar para a gente, bem geral, obviamente, algumas dicas de como a gente pode manter a nossa coluna saudável. Você já falou prática regular de atividade física, falei da parte da nutrição. Dá mais umas dicas para a gente encerrar a live. O que a gente pode fazer para deixar a nossa coluna ok? Certo, eu vou... Acho que o básico, acho que é difícil porque cada pessoa tem uma estrutura, né? A constituição. É isso. Mas, assim, no geral, uma dica que eu posso dar, né? Uma dica que eu posso dar, no geral, é para manter a curvatura. Lembra aquelas curvaturas que a gente falou lá no início, na formação da coluna, do nosso corpo, desenvolvimento? Então, as curvaturas, elas são muito importantes. Então, tudo que a gente for fazer, isso inclusive até durante os exercícios físicos, para quem pratica, tenta manter as curvas cervical, torácica e lombar. Mantendo essas curvas intactas, né? A gente mantém a vértebra alinhada. E o peso ele distribui corretamente nos discos. Então, uma dica geral, assim, né? Sem conhecer a pessoa, é para manter as curvaturas saudáveis da coluna. Elas têm que existir, né? Uma dica que eu posso... E eu vou te cortar um pouquinho, Rubens. A importância aí também do educador físico, dele ter essa consciência de fazer todo um trabalho de biomecânica com o aluno, né, para poder prescrever a atividade física para que não se tenha problema e que você preserve a sua coluna, né? Então, o educador físico também tem que ser um educador físico muito bom. Com certeza, tem que ser bom. Desculpa, te cortei, continua. Não, imagina. Eu tô falando demais, é muita informação. Não, passa rápido. Né? Qualquer coisa pode falar aí, que às vezes... Pode falar. Mas sim, com certeza. 1 minuto. Com certeza, né? Com certeza o educador físico é importante, né? E mesmo que você, vamos supor, você gosta do seu personal, do seu instrutor, do seu professor, não tem nada de errado, né? Às vezes não tem conhecimento sobre tudo, né? A gente vive aprendendo, né? E uma coisa que a gente pode dar ênfase é pedir para dar fortalecimento ou trabalhar essas curvaturas e fortalecer aquela musculatura profunda, né? Então, fortalecendo a musculatura profunda e mantendo as curvaturas durante o exercício, depois do exercício em casa, é muito, muito importante. Né? E o Pilates também faz muito isso, né, doutor? O próprio Pilates também trabalha musculatura profunda, né? Pilates é musculatura profunda total. Tá. Tem mais um tempinho? Tem mais 1 minuto e meio. Tá, né? Eu só queria terminar dizendo a gente falou pouco sobre a dor, né? Porque a dor ela é um sinal, né? Mas é só reforçando, Pri, gente, se vocês só lembrarem, né, que a dor ela é um sinal bom do corpo, avisando que tem algo errado. Né? O corpo demora um tempo para avisar e quando avisa, a gente tenta não ignorar, né? A dor ela avisa que tem alguma coisa errada, às vezes ignorando, o corpo passa a se adaptar e aí ele começa às vezes de uma hora para outra às vezes trava, né? Então para a gente prevenir, para a gente manter essa biomecânica, né? E lembrei de outra coisa para falar, mas já não tem tempo. Tem muita coisa. A gente marca outra todo dia, não tem problema. Vamos manter a articulação livre, né? De desalinhamentos, que tudo funciona melhor. Tudo funciona melhor, o cérebro funciona melhor, né? O movimento na articulação, manter movimento na medula, né?
E esse movimento ajuda o líquor a impulsionar o líquido para o cérebro, o líquor para o cérebro. O cérebro é nutrido, 90% da nutrição cerebral se dá pelo movimento da coluna, né? Então o líquor, ele tem movimento espiral para baixo e para cima e movimento do sacro e da coluna, né? O exercício físico, né? Ela impulsiona para o cérebro e nutre melhor o cérebro. Então, a atividade física é importantíssima, gente. Muito legal. Tá. Infelizmente, nós temos que encerrar. Eu sei que vocês querem saber mais coisa. Eu tenho certeza que o Dr. Rubens vai voltar a fazer mais ao vivo com a gente. Infelizmente, acabou o nosso tempo aqui. Dr. Rubens, muito obrigada pelo carinho. Eu vou colocar o contato do Dr. Rubens em For de São Paulo, capital. Não deixem de ir lá, mas deixem um espaço na agenda dele para mim, tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Dr. Rubens. Como algo saudável pela gente. E até o próximo vídeo. Um beijo, gente.